Oi, pessoal, vamos esperar as pessoas entrarem na sala. Horário bem concorrido esse, né? Mas hoje a gente vai iniciar um trabalho, iniciar uma conversa, desculpa, sobre trabalho. E vai ser um bate-papo bem legal e muito necessário, né? Opa, aqui chegou a Cibele. Vamos ver se a Cibele entra agora. Oi, Débora, tudo bem? Pessoal, boa noite que tá chegando. Oi, Cibele, boa noite. Noite, tudo bom? Tudo bom? Que bom te ver. Como está Eu a tava vida? Obrigada pelo isso. convite. Eu tava fazendo uma breve introdução, mas aí acabei parando um pouquinho para fazer a tua entrada aqui para te adicionar e falar sobre o nosso tema de hoje, que a gente vai falar sobre trabalho, não só emprego, né? Que é Tá. algo assim que vai ser um dos grandes desafios nossos para os próximos anos. Não vou nem dizer para os próximos meses, a gente sabe que vai ser para os próximos anos. Retomada de economia, né? Assim, pós a pandemia, o Covid, pós o isolamento social, as pessoas vão voltar, a atividade econômica tem que retomar. Mas Uhum. a gente tem um grande desafio aí porque muitos negócios fecharam, muitas empresas reduziram o seu quadro de pessoal, né? E eu acho que nada melhor do que uma especialista em Revolução 4.0 para falar pra gente como é que tu vê esse cenário, né? Ai, gente, Uhum. perdão, assim, eu cometi uma gafe, eu não apresentei a Cibele. Então, eu Isso, gostaria isso é primeiro porque de falar para vocês. a gente se conhece demais, e a gente já engata no papo. É verdade, a gente se conhece há tanto tempo e a Cibele é uma pessoa que eu admiro tanto, tão querida, eu gosto de conversar. Mas vocês estão conversando agora com uma super profissional, psicóloga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Cibele já tem mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas em empresas multinacionais e ela é uma empreendedora. Agora, né, de um tempo para cá, ela resolveu empreender na empresa dela, a Rumo Desenvolvimento Humano. Uhum. Também é professora de MBA, de gestão de pessoas e inovação, né, de pós-graduação e MBA. Tu também é professora de curso de graduação em administração, né? De RH, Também, especificamente de de RH. RH. Uhum. Aham. Então Minha tá, e tem turma do mais uma coração, curiosidade. minha turma do Ah, coração que não pode me assistir porque está em aula. sim, mas eles vão ver depois, né? Depois E delas olham. e também tem uma coisa muito interessante sobre a Cibele, né? Que ela é uma profissional, ela é uma pessoa tão ligada em tudo que ela é mergulhadora, ela é fotógrafa submarina, né? É assim que fala, Cibele, fotógrafa submarina, aquática. Subaquática ou submarina. Submarina também está certo, mas subaquática é mais utilizado. Então, eu acho que eu apresentei super bem assim, mas vocês estão falando com uma pessoa que tem muito conteúdo, que, né, eu acho que vai trazer coisas muito interessantes para a gente sobre essa questão do trabalho, esse grande desafio do trabalho, né? Então tá, Sil, vou dar um tempinho aí para te falar, né? Porque eu, quando engata a primeira para falar, olha, alguém tem que puxa o freio de mão, mas fala aí com o pessoal um pouquinho, daí a gente já inicia as nossas perguntas aqui e considerações. Eu acho que o pessoal está com um grande problema, com nós duas aqui que falamos pelos cotovelos, né? Alguém tem compromisso até Né? sexta-feira, né? Se deixar, a gente vai. Nadécia, brigadão pelo convite, né? É uma honra poder ser convidada para bater esse papo aqui na live com uma profissional como você, que eu admiro tanto também. Gente, a Nadécia é super parceira, Obrigada. né? Ótimo conversar com ela, um coração gigante, um cérebro maior ainda, né? Então, muito bom poder
conversar contigo aqui e também poder interagir com o pessoal. E o pessoal fiquem muito à vontade, né, para mandar curtir, não curtir, pergunta, tenho dúvida, porque isso é um bate-papo, né? Muito mais do que uma Uhum. apresentação, né? Ah, com certeza. Poder falar de algumas coisas que quando a gente para pensar, a gente acha, né, assim, poxa, mudou por causa da pandemia. Não. Tem muita coisa que Uhum. já estava acontecendo, né, que a pandemia ou ela acelerou ou ela evidenciou, né, de mudanças no Uhum. mercado de trabalho. Quando É a isso aí. gente olha... Oi? Ah, Oi? não, achei que você ia fazer uma pergunta, perdão. Né? Quando a Só gente concordei. olha para o mercado de trabalho, para a realidade de mercado de trabalho, a gente vem de transformações constantes, né? Às vezes você pensa, poxa, mas agora está tudo mudando, logo na minha vez está mudando tudo. Existe uma Uhum. certeza, pelo menos nessa vida: mudança, né? Mudança é algo sempre presente. A questão é a velocidade que ela acontece e o quanto a gente tem a consciência de que ela está acontecendo ou não, né? Já tem até um agradecimento aqui do André, né? Que a gente está fazendo essa É, conversa que amor. toda. Né? Obrigada, André, por Aham. estar aqui. Né? Com Então, assim, certeza, gente. Participem, fiquem à vontade. A gente coloca, vai inserindo as perguntas de vocês. É bem tranquilo. aí o Obrigada. Johnny. Aí, ó, aluno, aluno. Obrigada, Johnny. Johnny, Mulheres Superpoderosas. Pô, que legal. Perfeito, A perfeito, gente se perfeito. esforça, Johnny. Muito bem, muito bem. E então, assim, muito do que a gente está vivenciando hoje vem não do movimento da pandemia em si, né? Mas já de movimentos que a gente já vinha observando antes, muitos deles, né, atrelados ao movimento da transformação digital ou quarta revolução industrial. Tecnicamente existem diferenças, mas deixa isso para os técnicos, né? Uhum. Eu vou fazer uma Uhum. pausa aqui também para dar um oi pro Thiago, que disse que ia vir. Mas legal, Thiago, que você conseguiu chegar. Né? Então, assim, de poder falar dessas mudanças. Né? Quando a gente, alguém aqui, né, não sei você na Tessa, não sei o pessoal que está assistindo a gente, né, eu estava escutando aqui as informações de Blumenau agora há pouco antes de entrar na live. Alguém aqui se sentiu extremamente perdido, principalmente lá no início, em março, no mês de março, né? Totalmente perdido, sem saber o que ia acontecer no dia seguinte, assim, isso é certo, isso é errado. Alguém? Eu sim, né? Com Totalmente perdido. certeza. Né? Quem não surtou umas 3 vezes de março até agora está fazendo alguma coisa errada, né? E tem outro Aham. recadinho já aqui pra gente também, né? Mandando que a gente é ótimo. Obrigada, gente, né? Ah, obrigada, obrigada, Kátia. Uma boa noite aí para o pessoal que chegou agora, o Armando, a Adriane. A Kátia já estava. A gente vai dando boa noite à medida que o pessoal vai chegando aí. É uma bagunça, assim, é uma bagunça É, gostosa. uma bagunça E organizada. bagunça organizada. E quando a gente olha o que esse movimento da pandemia ele serve de exemplo, né? Ele é muito exemplo de uma coisa que a gente chama de mundo VUCA, né? Provavelmente alguns já conhecem essa expressão. Quem já acompanhou o Rumo já viu eu falando de mundo VUCA, né? O Thiago já ouviu Uhum, também comigo, né? O que é né? o mundo VUCA? Não é um termo novo, é um termo que foi utilizado a primeira vez lá na década de 90, né? E ele representa o quê? Né? Ele é montou-se uma sigla, né, com várias palavras. O Johnny também já ouviu, o mundo VUCA, né? Que é um mundo, né, volátil, ou seja, né, aquilo que está decidido agora, a velocidade da mudança, ela é muito rápida. É um mundo incerto, né? E aí vem de uncertainty em inglês, que é com U, né? Em português ficou com I, então pode ser chamado de mundo VUCA em inglês ou mundo VICA em português. Que é a questão da Uhum. incerteza. Qual é a resposta certa? A gente não sabe. Por quê? Porque nós estamos falando de um mundo complexo, né? O que é complexo? Complexo é aquilo que não é simples, tá? Beleza, né? Vamos evoluir um pouquinho mais. O que é simples? É uma coisa que tem uma relação linear de causa e efeito. É previsível, é repetitivo, né? Você consegue fazer essa visualização. O que é uma coisa complicada? É algo que sim tem
diversos elementos, mas com uma análise minimamente estruturada, você consegue entender. Você precisa de tempo para poder destrinchar. O que é algo complexo? Você não consegue estabelecer relação de causa e efeito, porque ele é todo assim, né? Um bate no outro que causa efeito aqui, e se você liberar o transporte coletivo, o que acontece? E se você liberar o comércio, acontece o quê? Esbarra onde? Então, é um ambiente onde não existe resposta certa. Pode até existir resposta errada, mas a resposta certa a gente não tem essa certeza, né? E aí leva a gente para o último ponto, né? Que é a questão, eu falei da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade, né? Que é da falta de clareza, principalmente quando a gente começa a pegar distância, né? Daquilo que vai acontecer. Ok, tá muito claro o que vai acontecer nos próximos minutos. Amanhã, já não tenho mais a mínima ideia. Já mudou tudo. Já mudou tudo, tá? E às vezes pode parecer, é papo filosófico. Não, gente, isso é ciência, né? Ciência social indicando isso. E aí transfere isso na testa do trabalho, né? Para aquela mentalidade assim que o pessoal que é mais novo não vai ter escutado isso, né? Mas aquela coisa, não, legal é você entrar no Banco do Brasil ou na Petrobras, porque você vai entrar lá e você vai ter a sua vida resolvida até você se aposentar, né? Nem isso mais hoje é certo. Não. Por quê? Mudou. Né? O mundo ficou mais complexo, nós temos mais carreiras. Está ficando cada vez mais incerto, inclusive, né? Mais incerto, né? Então, isso a gente já consegue fechar os pontinhos com a questão do mundo VUCA. E aí a gente vem para uma questão de mentalidade, né? E preparo, né? Ou seja, como é que eu me preparo para esse mundo? Né? E aí eu tô falando que nem uma desatinada aqui. Deixa eu fazer uma pausa e deixar você falar um pouquinho. Não, eu estava adorando. Pode continuar, Mundo VUCA. Mas a gente gostaria de saber, assim, ó, dentro desse cenário, né? Quais as tendências que tu acha que tem para o trabalho? Ou é muito cedo para a gente pensar em tendências? Não, não é cedo, não. Porque esse contexto todo, né? Claro, a gente pode botar vários outros contextos, vários outros componentes nesse contexto, e eu gosto de explicar o mundo VUCA, né? Por causa dessa materialidade que ele dá. E isso reflete o que no mundo do trabalho, né? Da gente tem mudanças estruturais, né? E algumas pessoas que acabam conversando comigo, elas já viram dizer, vamos parar de falar de emprego, vamos falar de trabalho. Né? Para quem nunca parou para pensar sobre a diferença entre uma coisa e outra, emprego, né, por definição, é aquilo que a gente tem via CLT, né, na consolidação das leis trabalhistas, é a carteira de trabalho, né, isso é um emprego. O que é trabalho? Trabalho é um conceito muito mais amplo. Trabalho é um conceito daquilo que dá significado para a sua vida, né, aonde você dedica energia, né. E aí é muito fácil da gente achar gente que parece que não tem nada que habita dentro deles. Aí você vai olhar, ela faz um trabalho que ela tem uma ocupação que ela odeia. Né? Ninguém merece ficar fazendo uma coisa que odeia. Né? E claro, todo mundo, por mais feliz que seja um trabalho, tem aquelas coisas que não gosta de fazer. Eu não estou falando disso. Né? Eu estou falando daquela coisa, eu odeio segunda-feira. Né? E eu odeio a terça. Eu odeio a quarta, eu odeio a quinta e eu odeio a sexta, né? Eu odeio todos os dias da semana. É disso que eu tô falando, tá? Porque o trabalho, ele é a sua contribuição para a sociedade, para o mundo, né? Então, não importa se isso é CLT, não importa se isso é você sendo um empresário, você sendo um empreendedor, que existe diferença dessas duas coisas, de você ser professor, de você ser autônomo, né? Não importa, né? E aí a gente muda um pouquinho a configuração de uma posição mais passiva, ou seja, alguém vai mandar na minha vida profissional, né? E claro, isso é um pouco de estereótipo, aqui eu estou sendo mais genérica para poder dar conta desse conteúdo todo nesses momentos que a gente vai conversar. Por uma perspectiva de quando a gente coloca no trabalho é aquilo que anima o seu ser, né? E está na sua mão. Então, sim, a gente tem muita empresa que foi impactada nos últimos meses aqui em Blumenau e região, né? Isso é fato.
né? A gente teve gente que perdeu emprego, a gente teve gente que teve redução de rendimentos, todos esses cenários aconteceram e estão acontecendo. Só que a gente também tem muita coisa acontecendo, né? Nós temos empresas, eu tenho dito, tem empresa que está contratando de rodo, né? Ou seja, está contratando em grande quantidade. Uma parceirona minha, na semana passada, mandou uma mensagem, eu preciso 5 recrutadoras. Para quem não é de RH, recrutador é quem vai procurar as pessoas para fechar as vagas. Então, imagina, se a gente está tendo esse tipo de movimento, o que tem de oportunidade de trabalho? Tem muito. Muita oportunidade para empreender, né? Para poder construir uma relação diferenciada. Nós temos modelos legais de trabalho mais flexíveis que a CLT, ou mesmo dentro da reforma trabalhista, né? Modelos mais flexíveis da própria CLT. Então, o quanto a gente toma isso na mão, né? E diz, ok, o que eu posso fazer? Posso contar um case que eu andei vendo, Natécia? Claro, fica à vontade. Eu comecei a ver, né, tanto eu quanto a Natécia, a gente trabalha muito com treinamento também, né, no ambiente de sala de aula, né, e aí todo mundo que já participou de treinamento sabe que normalmente treinamento tem uma coisa chamada coffee break, né, tem um lanchinho, né, e que às vezes as pessoas se importam mais com o lanchinho do que o treinamento, senão tem alguma coisa errada com o treinamento, sim, né. Mas olha que interessante, né? Primeiro que a gente, bom, não podemos estar fisicamente juntos em função de toda essa situação, né? E aí, primeiro que a gente pode transformar isso para online. Até o Thiago, que entrou aqui, ele participou de uma reunião no RH Tech da Bluesoft, que eu coordeno, né? Ele e o João Felipe, parceiro dele, falando sobre questões trabalhistas dentro desse mundo, né? Foi uma reunião que provavelmente a gente não teria feito se a gente não tivesse nesse momento. Né? E Thiago, me corrige se eu estiver errado. Foi legal pra caramba. Né? Mas voltando, aí a questão, tá, mas como é que funciona o tal do coffee break? Tem muita empresa, né, que tem programas de desenvolvimento, que botou no online, que está mandando o coffee break para casa das pessoas. Né? E aí precisa de fornecedor para isso. Alguém precisa fazer. Né? O que a gente começou a ver? Né? Gente organizando os mini coffee breaks, aí o Thiago dizendo foi muito bom. Mini coffee breaks para entregar já embaladinho, certinho, né? Montou uma estrutura, então precisa de alguém para pensar isso, precisa de alguém para montar, precisa de alguém. E isso tudo depende de estalo, né? E é poder ser protagonista da sua carreira e não passivo, ficar esperando que alguém me ligue para me oferecer um emprego. Tô viajando demais, Natécia, ou só o suficiente? Não, inclusive até eu ia comentar, assim, complementando, né, tendências de trabalho, carreiras em mosaico. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma tendência a ser um empreendedor, não empresário, né, um empreendedor mesmo, pode ser um empreendedor autônomo, tipo a gente, assim, ela não vai trabalhar com uma coisa só. Vai fazer várias coisas, né? Então, assim, você vai trabalhar na área de vendas, você vai ter um portfólio maior de questões. Por que tu fez essa? Porque eu tenho pelo menos 2 grandes iniciativas, a Rumo e o Bolhas em Foco. Pois é. Então assim, pode ser coisas completamente desconexas, né? E podem ser coisas que estão relacionadas também, que são as carreiras mosaico. E o mais importante é a pessoa se encaixar, se achar dentro do contexto, né? Desse contexto volátil, né? Desse contexto novo que a gente está vivendo agora. E fica muito atento, fica muito ligado no outro, na necessidade do outro, ou seja, do cliente, né? Você tem que ter muita empatia e perceber o que o outro precisa, né? Assim, quem é o meu cliente, o que ele está precisando? Para, de repente, achar uma outra oportunidade, uma outra forma de negócio, que é o que vai compor trabalho também, né? Então, muda completamente aquela ideia que a gente, que até você exemplificou ali no início do vamos fazer um concurso para o Banco do Brasil, para Petrobras e ficar para sempre. Nada contra uma carreira assim, bem pelo contrário, né? Eu conheço profissionais que trabalham nessas duas empresas e são muito felizes, cresceram, se desenvolveram, foram promovidos, enfim, né? Tem uma vida bem satisfatória, bem legal, né? São realizados. Mas
esse tipo de coisa está cada vez mais reduzido, né? Não tem mais esse tipo de oportunidade, né? O próprio tamanho dessas duas instituições que são fabulosas, tem gente maravilhosa dentro delas, reduziu muito ao longo dos anos, né? Também Sim. um efeito do mercado. E aqui eu quero só fazer um adendo, o Johnny que colocou logística bombando, quando eu comentei das distribuições do Coffee Break. Com certeza, com certeza. E o Johnny é do time da logística, né? Então, assim, essa mudança de tamanho de empresas também. Porque muita coisa. E aí, outro ponto que a gente tem que é tendência, tá? Se você usa no seu trabalho predominantemente braço e perna, tá? Você não vai muito longe. Porque o que a gente tem de perspectiva de carreira de futuro? Que você me perguntou e eu acabei fugindo da pergunta, né? Assim, o que é tendência? É usar cérebro, né? Porque tudo aquilo que não exige cérebro e nem coração, né, quando a gente fala de entender o outro, de empatia e tudo mais, né, para você entender onde está o valor agregado para o cliente, que foi o que a Natécia comentou, a gente tem que estar com o olho no cliente, né, o que ele precisa, a gente precisa de cérebro e coração para fazer isso. Se você só trabalha usando braço e perna, né, eu passo o dia inteiro digitando coisa, né? Eu copio de um lugar para o outro, eu carrego caixa de um lado para o outro, né? Sem desmerecer, não é desmerecer ninguém, gente, é só poder entender a perspectiva que a gente tem. Tudo isso são funções que estão e vão ser automatizadas. Quando a gente pega, por exemplo, dados do Fórum Econômico Mundial, tá? E para quem não parou para pensar o que é o Fórum Econômico Mundial, é uma reunião de diversas entidades, tá? Incluindo acesso a governos também, que investiga, pensa, discute e propõe ações para um mundo melhor, tá? Ah, ele tem um fórum econômico. Sim, porque se a economia anda, tudo anda, né? Então, por isso que ele tem essa perspectiva econômica, mas tem muito estudo humanitário, de saúde, porque isso tudo faz parte da economia. E aí, dentro dos estudos deles, no último relatório do futuro do trabalho, inclusive esse ano deve estar saindo em breve, o próximo, e eu estou muito curiosa para ver, né, eles falavam, um dos indicadores que eles traziam é a proporção entre o trabalho humano e o trabalho de máquina. Né? Então, assim, 2018, que foi quando saiu o último relatório, se você pegasse todas as horas de trabalho, você tinha 71% dessas horas feitas por humanos e 29% feitas por máquinas. Tá? O Thiago está dizendo que vale seguir as redes do Fórum Econômico Mundial. Vale muito, Thiago. Né? O Thiago vale segue, mesmo, vale Thiago. Fica a dica. Eu também sigo. Eu acho que eu não me lembro como é que é, mas é World Economic Forum, então é em inglês, né? Então é WEF, tá? Para procurar isso, mas vocês põem no Google depois vocês acham. A perspectiva para 22, ou seja, para daqui a 2 anos, era ter quase meio-meio, ou seja, de 71% de trabalho humano para 58% de trabalho humano. E a perspectiva para 25, daqui a 5 anos, né? 48%, ou seja, da maior quantidade, de toda a quantidade de trabalho possível, né? A gente vai ter em 5 anos a maior parte dela sendo feita por máquinas, tá? E aí vem, eu vou ser substituído por um robô? Se você é um ser humano robótico, sim. Né? Isso aí. Se você é um ser humano robótico, sim. Se você é um ser humano que pensa, que sente, que propõe, né, que olha um problema e busca a solução, que tem autonomia, iniciativa, proatividade, e aqui a gente não está falando de nenhum curso em Harvard, nós estamos falando de habilidades e mentalidades, né? Você sempre vai ter isso. Porque tudo isso puxa uma outra coisa. Quando a gente olha, quais são as carreiras do futuro? Isso é um tanto quanto relativo, tá? Claro, tem diversas pesquisas, a gente tem muita carreira de tecnologia, a gente tem muita carreira de relacionamento, tá? Porque isso é uma coisa ainda que a máquina não faz, né? Ainda. Negociação, né? Olha, negociação. Negociação, relacionamento, algumas coisas, muita máquina já faz, né? Ontem eu estava falando com o pessoal da Bluesoft, citando um exemplo de um chatbot, que é um robô de atendimento, que atende crise de ansiedade e pânico. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Extremamente eficaz.
né? Uhum. Porque tem uma lógica nesse atendimento, é uma coisa repetitiva, né? Então, assim, tem algumas regrinhas. Claro que é um atendimento de suporte, não é uma terapia. E aí que a gente começa a falar dos diferenciais. De quem só lê a capinha do livro, né? E de quem estuda Uhum. de fato e consegue transformar aquilo que estuda em ação. Porque tem uma Uhum. coisa que também veio para ficar, que é o long life learning, ou seja, o aprendizado de vida para a vida toda. Tá? Toda Uhum. hora a gente vai estudar, toda hora a gente vai aprender alguma coisa. Sibeli, eu não tenho dinheiro para fazer mais curso. Eu não disse que tem que fazer curso, apesar de fazer curso ser muito legal. Eu disse que a gente tem que Uhum. aprender. O que que é aprender? É. Né? Trazer essa informação do mundo externo, colocar para dentro, ou seja, aprender essa informação e conseguir fazer algo com ela. Né? Natécia, eu não sei você, Uhum. mas você sabia fazer live no Instagram 6 meses atrás? Não, não, eu aprendi no susto. Aprendi na pandemia. Comecei a fazer a primeira live, daí eu adorei, e daí fui embora, né? Mas live não era minha praia, não, assim, não. É aquela coisa, né? Assim, muitas ações, elas já iam acontecer, de qualquer jeito. E Uhum. aí a gente só teve um fato, né? Um fato muito sério, muito grave, que fez o mundo inteiro se movimentar em função de algumas novas competências aí, né? Então é isso que a gente vive, assim, é o aprendizado de vida, né? O contínuo, de acordo com o momento, de acordo com a necessidade. É E isso aí. claro que aqui a gente pegou um exemplo super simples, que é aprender a fazer live no Instagram. Eu também não sabia fazer live no Instagram 6 meses atrás. Né? E aí o pessoal, todo mundo olha, nossa, super mexendo das tecnologias. Cara, eu não sabia, né? Fui aprender recentemente. E isso é movimento de aprendizado. Né? Eu tenho uma dificuldade, eu vou buscar alguma Uhum, coisa para aprender e vou transformar isso, né, em algo para uhum, fazer mudança, para fazer diferença. O que eu sempre trabalhei com, sempre não, mas fazem uns 15 anos, então é quase sempre, né? Trabalhei com times distribuídos, trabalho remoto e tudo mais. O que eu uhum. andei desenvolvendo de ferramenta e técnica nesses últimos meses, né? O Johnny pode dizer, inclusive, foi vítima de algumas delas. Né? Por quê? Né? Eu tenho um problema, não posso ficar parado esperando. Eu tenho que achar uma solução. Né? Uhum, Vou pesquisar, uhum, vou testar, vou inovar, vou errar, né? Vou aprender. Então, isso também faz muito parte do perfil do novo profissional, do profissional de sucesso daqui para frente. Quem resolve, quem corre atrás de ter as coisas resolvidas. uhum. É isso aí. E como é que tu vê a transformação das pessoas? Como é que tu acha que as pessoas estão acompanhando isso, assim, pelo contato, né? Uhum. Que tu tem com as pessoas. Embora a gente esteja muito em contato remoto com todo mundo, né? Mas até pela própria profissão, tu ainda consegue estar mais próxima de alguns, assim. Como é que tu vê essa transformação? Eu te digo que eu tenho falado com tanta gente todo dia. Eu não me lembro mais como é que é ver ser humanos, de verdade, assim, ao vivo, né? Eu acho que a próxima Sim. momento de interação que eu tiver ao vivo, eu vou perguntar, gente, vocês podem tirar o microfone do mudo? Né? Eu tô com medo de fazer isso na minha próxima interação em grupo, né? Presencial. Piadinhas à parte, né? Eu vejo. E aqui é opinião, né, Natécia? Então, assim, Sibeli, Uhum, 2 pontos, né? Abre aspas. Eu vejo pelo menos dois grupos, assim, né? De quem uhum, parou e disse, eu vou esperar tudo se resolver e voltar a ser como era antes, né? E gente que disse, ok, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso continuar, né? E vou dar um jeito. uhum, E de um dos grupos que eu participo, a gente teve os debates assim, de como é que estava a questão de trabalho e tudo mais, aqueles momentos de desabafo que fazem parte também da vida. E aí uma pessoa perguntou, alguém aqui conseguiu cliente novo nos últimos tempos? Aí eu parei e pensei, pô, eu consegui, não foi trabalho novo em cliente antigo, foi cliente novo mesmo, foi CNPJ novo, né? E eu digo, puxa, eu que bom. consegui, né?
E aí ele me fez pensar com esse questionamento, porque para ele não tava. E assim, tá tudo bem, gente. Tem todos os momentos, tem todas as coisas, tem os Uhum, dias de uhum. alto, os dias de baixo, tudo isso faz parte. Sim, tem segmentos diferentes, né? Então as coisas não acontecem igual em todos os segmentos, né? Talvez seja essa a angústia, porque a gente sabe que também tem aquele grupo, né? Que enquanto uns choram, outros vendem lenços, mas também tem alguns segmentos que sofreram muito impacto, né? Então, se E reinventando. Só para é, fechar aqui o ponto, né, que você perguntou de que eu tenho percebido, uhum, aí ele pergunta assim, mas como é que você conseguiu? E aí eu saí com um insight, e eu repeti isso esses dias pro meu irmão, né? Eu digo, porque eu não desisti. Eu disse para mim, cara, isso vai ficar no uhum, mínimo. A pergunta ele fez em abril, né? Digo, eu assumi para sim, mim mesma que nós vamos ficar assim até dezembro. Então, assim, sim, estou trabalhando com esse cenário, né? Então eu vejo gente que está uhum, olhando, temos muita oportunidade. Uma pessoa que eu acompanho, ele montou a empresa nova, está indo super bem, está fechando um monte de contrato e ele montou a empresa há um mês e meio. Eu não sei nem sim. como é que Tenho ele também conseguiu, foi tão grande. uma Mas amiga maravilhosa. Eu não sei se ela entrou aqui, ela falou que ia entrar, mas é uma baita empreendedora. Começou a empresa dela em plena pandemia, né? E aí, uhum, assim, ela já tinha todos os trâmites, estava começando, e, e aí veio aquela, né? Tá, e agora o que que eu faço? Foi em frente. Foi em vamos em frente, a frente. empresa tá indo bem, tá faturando, tá, sabe? Ela tá conseguindo repor lá o capital dela. Bom, Então, assim, existem alguns cases de sucesso durante a pandemia, né? É que a gente tem que existe. procurar também, né? Existe e não são poucos. E aí tem a ver com a mentalidade também, né? Muito mais do que competência, ou seja, aquilo que você consegue colocar em prática, é a maneira como você pensa, né? A maneira como a gente pensa de, ok, preciso estar sempre me adaptando, preciso estar sempre buscando coisas novas, e não no sentido de estresse desnecessário e sofrimento, mas assim, isso faz parte do jeito de pensar. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ver o que o Thiago Uhum. comentou aqui. É, o Conheci três Thiago colocou pessoas, aqui. conheci três pessoas que abriram novos negócios há menos de 60 dias e indo bem, né? Thiago, Olha. conta pra gente segmento, conta pra gente segmento aí, ajuda a gente também nisso e ajudar também a inspirar outras pessoas que podem estar ouvindo isso Uhum. aqui ao vivo, mas que também vão ouvir depois, né, gravado. Obrigada pela contribuição. Então, assim, de entrar numa mentalidade, eu vou esperar voltar ao que era antes. Gente, não vai voltar. Não. Não vai Agora não. voltar. O que Por isso era que eu antes sempre não digo, existe gente, mais. não vamos falar de pós-Covid, né, Sibeli? Foi o que a gente conversou, né? Não vamos falar de pós-Covid. Porque pode ter a saída do isolamento, né? Mas o que o mundo mudou nesses 5 meses, aí eu acho que são 5 meses, né? Que a gente está nessa de isolamento. Acho que é. O que o Uhum, mundo mudou nesses 5 meses, a gente não vai retroceder, né? uhum. Foram avanços que iam acontecer necessariamente e aí vieram de supetão, né? Por isso que essa questão de mentalidades, né? Ah, mas eu te interrompi, fala das mentalidades aí que estava muito legal o que tu estavas explicando. Pegando um gancho nesse que você comentou, né? Eu vi o meme, quem Uhum. olhar nas redes da Rumo vai achar depois. Eu fiz a cópia, né? Inclusive botei lá, autor desconhecido, né? Que nem a Natécia me apresentou, eu trabalho com questões de indústria 4.0, né? E é uma grande questão, assim, de como faz essa implementação, né? E tudo mais. E aí veio a piadinha. Quem mais acelerou a implantação da indústria 4.0 ou da transformação digital na empresa? O time de Agile, o CEO, né? Não sei o quê. Uhum. Coronavírus. Essa é a alternativa, né? Deixa eu ver aqui. Teve várias respostas aqui. O Thiago mandou, obrigada, Thiago, das empresas, três pessoas. Uhum. Uma da venda de alimentos preparados, a Separar. outra Uhum. de parte industrial e têxtil, né? Então, tem muita oportunidade que é poder olhar em volta e poder ver o que, que tem acontecendo, o que, que precisa resolver. Aqui o Johnny também colocou. Tem um fornecedor que abriu uma filial e eu perdi. Peraí, volta. Do seu negócio agora na pandemia, ele colocou. Isso, Abriu uma obrigada. filial. Oi, Maria Clara. Maria Clara chegou aqui também. Seja bem-vinda, querida. Botou um oizinho aqui para nós.
Perfeito, agora eu Ô, cheguei aqui, Cibele, né? Oi. mas falando das mentalidades, a gente está falando também numa transformação cultural, né? Em todos os setores de trabalho, certo? Serviço, indústria, comércio, turismo. O que que Com tu acha? certeza. Porque, e aí algumas pessoas dizem assim, essa questão do isolamento, distanciamento, né, ele vai mudar a cultura das empresas? Não, tá? Minha opinião. Porque, assim, empresas que já tinham práticas mais abertas, né? Práticas de confiar mais nos seus colaboradores, elas pegaram esse momento que precisou mandar as pessoas para casa, quem pôde, porque nem todo mundo pôde, né? Nem todo mundo pôde ir para casa, trabalhar de casa, nem todo mundo tem essa possibilidade. Só Uhum, pegando esse exemplo aqui só pegando isso para exemplificar, essas empresas que já tinham essa questão do trabalho em equipe, de confiar, já tinham isso na sua cultura, na verdade, a cultura fez elas se adaptarem muito melhor ao momento. As empresas que uhum. têm muito forte questão de comando, controle, eu preciso ver o colaborador trabalhando, porque você sabe como é empregado, porque se eu não olhar ele não trabalha, né? Esse tipo de situação, eu não acho, tá? E não tenho visto que a pandemia ou o isolamento tem mudado esse tipo de cultura. O que acontece é a seleção natural daí, né? Esse tipo de Uhum, empresa começa a não atrair mais clientes, porque os clientes não pensam assim. Começam a não conseguir mais talentos para suas empresas, porque os uhum, talentos, via de regra, não pensam assim também, e elas vão decaindo até morrer, né? uhum, uhum. E deixar de existir. Ou virar apenas uma coisa vintage, curiosa, né, que acontece. E aí vem a questão da mentalidade, porque a mentalidade ela está implantada e faz as pessoas mudarem o jeito de pensar. Porque, de novo, é complexo, ou seja, você não sabe muito bem aonde começa e onde termina, você só sabe o que acontece, né? Sim. Uhum, A cultura é efeito, a cultura não é causa, né? A cultura, ela uhum, muda porque as pessoas mudaram. Isso na empresa, isso na uhum, sociedade. A gente vê muito a questão, né? Independente do que as pessoas aqui que estejam assistindo a gente acreditem ou não, pratiquem ou não, tá? Isso é de foro pessoal. Está provado por A mais B que se a gente pratica distanciamento físico, álcool gel, lavar as mãos, usar máscara cobrindo o nariz e a boca. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, ela sabe. Me explica por que as pessoas usam máscara no queixo. Não uhum. é falta de informação, né? Não, Não é é falta de teimosia. informação, né? É outra coisa que eu não sei explicar. E, de novo, eu não estou diretamente criticando, apesar de desaprovar, mas não é essa questão aqui, tá? É poder entender que não é só a informação, não é só a questão. A pessoa precisa mudar. Se, puxa vida, né? Eu fui fazer uma interação, depois de muito tempo, presencial num cliente, né? Eu tinha 4 máscaras dentro da minha bolsa, né? E a cada tanto eu ia lá Uhum, trocando. Para mim, dentro da minha mentalidade, né, é um respeito a mim e ao outro, né? sim. E quando eu Uhum, começo a ver, e já fiz essa opção, né, de ir em lugares e eu não ver esse cuidado, eu não vou mais, né? E aí sim uhum. a gente começa a ter mudança de mentalidade. Então, estou muito curiosa para ver daqui a alguns meses, né, como é que vai ficar essa história. Porque se fala muito de dá autonomia para a gente decidir o que a gente vai fazer. E aí a gente libera e dá as pessoas fazendo coisas bizarras, né? Sim. Então, assim, eu tenho algumas ressalvas se de fato a gente está tendo uma transformação ou não, né? Ou se a gente está tendo de novo uma evidenciação. Quem já tinha cuidado como valor está aplicando isso. Quem não tinha cuidado Uhum, como valor está aplicando isso também. E aí está mais evidente, uhum, tá? Mas, de novo, uhum, isso é uma uhum. opinião minha, pessoal, né? A gente vai É. ver depois o que acontece. Pois é, mas eu ainda acredito que existem alguns efeitos, né, Sim. na cultura. Vai ter alguns Uhum. efeitos, né? Até porque, assim, pessoas que vão resolver empreender como autônomos, elas não vão poder pensar um negócio da forma como pensavam antes. Sempre vão ter que considerar o fator, olha, eu posso não ter contato com a pessoa. E se eu Uhum. não tiver contato com a pessoa, como vai sobreviver o meu negócio? Então, Uhum. essa questão
entrou, né, criou um cuidado, uma cautela, que Uhum. antes não se preocupava com isso, né? Então é muito, assim, acho que tem um impacto muito grande, né, Tem. na mudança das mentalidades, né? Minha única E ressalva nisso tudo é que eu acho que ainda não entrou para a cultura, né? Eu acho que ele está a caminho de. uhum, Eu acho que ainda não deu sim, tempo, né? é Sensibilizado para uma isso 100% contigo. é um amadurecimento, né? Alguns mais a forceps, outro mais naturalmente, mas com certeza obrigatoriamente vão ter que seguir essa onda, né? Porque veio uma onda gigantesca e que todo mundo vai ter que seguir. E falando também dessa questão de transformação cultural, pede que as pessoas também se transformem em termos de competência, né? Em termos de habilidades, em termos de conhecimentos, né? O que que tu pensa disso? Eu ia mesmo puxar esse assunto, é como ela está alinhada, né? Né? Assim, né, pegando um gancho na questão da cultura, eu acho que a gente tem muito ainda o conceito de seleção natural, né? Quem inclinou e está trazendo esses novos itens para dentro dos seus valores, para dentro da sua cultura, isso vai estabilizar nos próximos meses, próximos anos, né? São os que vão provavelmente ter sucesso e já estão tendo sucesso. Esses novos negócios que estão nascendo agora, mesmo que não eles sejam, mesmo que não sejam essencialmente digitais, porque não é só negócio digital que está nascendo agora. O Thiago comentou ali, né, de alimentação, né? Tem um monte, todo mundo precisa comer, né? E tá todo mundo trabalhando em casa, vai Uhum. ficar como? Então, assim, tem diversas alternativas que podem ser geradas. O que que eu vejo, né? E aí é uma leitura que eu faço do que são habilidades, competências, né? Competência é quando a gente adquire e a gente consegue praticar, né? A habilidade ainda é no campo da discussão aqui, né? Só para fazer uma Uhum. contextualização para o nosso público. Tem algumas competências que estão sendo muito valorizadas, né? E quem se destaca nelas, né, é quem está tendo sucesso nas suas ações. Tem uma competência que não figurava entre competências listadas no Fórum Econômico Mundial, nem outros grandes centros, né? Resiliência. Né? Uhum. Sim. Se você vai olhar qualquer pessoa que está tendo o mínimo resultado neste momento que a gente está vivendo, é uma pessoa resiliente. Vou tomar a Uhum. liberdade aqui na testa de explicar para o nosso público o que é resiliência, tá? E me Sim, fica à complementa vontade. na, Claro. na explicação. Uhum. A resiliência é um termo que veio da física, tá? Acho que até tenho aqui, ó. Ó, eu tenho aqui. Sabe essas bolinhas, gente, que a gente tem que a gente aperta, 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 e ela volta sempre ao mesmo formato? Isso aqui é um coração, né? Isso aqui é ó, de arregar ainda, né? Eu acho que você tem uma igual, inclusive. Que a gente aperta, 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 e ela sempre volta ao estado que ela estava. Isso aqui é um material resiliente, tá? O termo resiliência veio da física, que é a Uhum. capacidade que o material tem de retornar a seu estado original, independente do tipo de deformação que ele tenha sofrido, tá? Capacidade que o material tem de retornar ao seu estado original, independente da deformação que ele tenha sofrido. Esse é o conceito de resiliência que veio da física. Vamos trazer isso para as pessoas, né? A capacidade que as pessoas têm de continuar funcionais, né? Ou seja, ela Uhum. consegue se relacionar, ela consegue trabalhar, né? Ela consegue produzir, independente do tipo de pressão ou situação que ela seja colocada. E aqui vai de novo os atos de humanidade, tá? Não quer dizer que não fica triste, não quer dizer que não surta de vez em quando, não quer Uhum. dizer que não fica Uhum. desesperado. Tudo isso faz Claro. parte da história, tá? E faz parte do componente de inteligência emocional também. Outro item muito importante é capacidade de aprendizado. Eu fiz uma listinha esses dias das coisas que eu aprendi de março para cá. Né? Seja Uhum. por necessidade do trabalho, ou seja por manter equilíbrio mental. Né? Por todas essas questões que a gente tem de restrição. Outra habilidade muito forte que a gente já tinha listado e fica cada vez mais evidente é a solução de problemas. Como é que eu Uhum. coloco as pessoas para trabalhar sem que elas possam estar juntas? Como é que eu desenvolvo pessoas sem poder estar próximo? Como é que a gente faz diversas ações sem poder estar de determinada forma?
Como é que eu tomo uma decisão dentro do cenário que a gente tem? Enfim, todas essas problemáticas que a gente tem. Posso dar uma dica de solução de Uhum. problema, Tessia? Claro, por favor. Dica de solução de problema, tá? Se abracem no problema. Oi? Sim. Uhum. Tá? Ainda é um dos princípios de inovação. Como é que a gente inova? É olhando para a solução? Não, é olhando para o problema. Tá? Que gosto tem Uhum. esse problema? Que cheiro tem esse problema? Onde é que ele bate? Que horas ele acorda? Né? Estudem o problema que vocês têm para resolver, porque aí, conhecendo o problema, a solução vem. Né? E aí É, você resolve o problema de fato e não a consequência dele. Tá? Só sobre uhum. isso eu vou dar umas diretórias. Não, imagina, eu adoro também falar sobre isso, mas um dos principais motivos de a gente não resolver um problema é a negação, né? Quando você fica na negação, que o problema não existe, que não é um problema, não, tem que se jogar no problema mesmo, né? Tipo assim, Vai lá e agora se que eu vim abraça dele. aqui, é aquilo que a gente popularmente fala assim, ó, se eu fui pro inferno, eu quero abraçar o diabo agora, Mais não ou é? menos isso. Porque Então, tem uma tendência muito orgânica da gente fugir de problema. Né? Não, problema sim. não vou procurar. Uhum. E aí a gente, bom, eu acho que a gente tem bem pouquinho problema para resolver nos últimos tempos, né? E isso não vem de pandemia, a pandemia apenas evidenciou e colocou mais um pouquinho de complexidade no nosso dia a dia, né? De como a gente vai fazer as coisas. Então, isso vem também como base para a inovação, né? Porque é estudando o problema, ok, por que que isso acontece? Aonde isso impacta? Porque existe uma tendência também de quando a gente apressa esse processo, a gente atuar em cima do sintoma e não da causa. Tipo, como é que a gente Uhum. pode fazer? Vamos ensinar as pessoas a fazerem currículos e a participar de entrevistas, porque assim elas vão conseguir emprego. Não é esse o problema. Né? O problema é a retração econômica. Né? Então, assim, não é ensinando as pessoas a participar de entrevista que a gente vai resolver a questão de quem estava desalocado. Né? É a Uhum. atuação do sintoma e não sobre a causa. Eu falei demais, fala um pouquinho. Essas são Não, mas eu algumas, adoro. essas são algumas. Então, mas tu é a nossa convidada de hoje. Adoro te ouvir falar. É muito, muito gostoso, assim, muito gratificante, né? E assim, ó, pensando em competências futuras, né? Então, Uhum, assim, tem toda essa onda de transformação, e a gente sabe que, como a gente falou, né, o empreendedor e o empresário, que são empresário. coisas diferentes, né? Então, a gente vai ter um público cada vez mais empreendedor, né, que vai ter Uhum, que empreender muito mais. uhum. É, que competências que a gente pode esperar desenvolver para o futuro? Pensando Perfeito. em assim, ó, a gente não pode pensar só numa faixa etária, né? Aí é que tá. Quando a gente fala nessa força de trabalho, que né, as pessoas são produtivas por muito mais tempo. Eu pretendo ficar trabalhando até morrer, né? Então, assim, não quero parar de trabalhar, porque trabalhar para mim é uma satisfação, eu preciso, né? O trabalho é uma coisa boa para mim. Sim, Me mantém em movimento, me mantém com as pessoas, me mantém ligada, né? Então, eu gosto disso. E então, assim, pensando em várias faixas etárias, como é que a gente olha para essas competências, como é que a gente olha para esse futuro e uhum. busca desenvolver o que falta, né? Que competências são essas que vão ser necessárias para o nosso futuro? Perfeito, né? Dentro de tudo que eu estudo e observo e pratico, enfim, né? Uma das traduções que eu fiz é de seu futuro pertence aos empreendedores, né? E empreender, gente, a gente empreende na nossa própria empresa, né? Na empresa dos outros, na área social. O que que é Uhum, empreender? É você resolver problemas, é você identificar oportunidades e fazer essa entrega, né? Essas são algumas definições bem simples do que é empreender, né? Não é ser o dono de um uhum, CNPJ. Eu empreendo na Rumo, né? Vai fazer 5 anos que a Rumo existe, mas eu já empreendia dentro das empresas onde eu trabalhava, né? Ia lá, ah, capitaneava, cavava coisa e vamos fazer acontecer, né? Então, assim, isso é um comportamento que, se a gente pega o que o Fórum Econômico Mundial fala e tudo mais, a gente está falando de uhum, proatividade, a gente está falando de solução de problemas, a gente está falando de autonomia,
né? Então, assim, é muito a era do empreender. Então, é a era da gente buscar o que é problema, como é que eu resolvo, né? Como é que eu faço algo, né, que resolva o problema das outras pessoas. E aí é interessante porque as pessoas pagam com tempo ou com dinheiro, né, aquilo que resolve o problema para elas, né? Então, pare e pensa nas coisas, convido quem está assistindo a gente, pensa nas coisas que vocês compraram, né, nos últimos tempos. Ela resolvia alguma coisa para você. Seja uma coisa objetiva, seja alguma carência, né, seja alguma a questão de afeto, enfim, ela resolve algum problema para você, né? Por que algumas pessoas compram comida pré-pronta? Porque elas têm um problema para cozinhar, né? Ou não tem tempo, ou alguma coisa assim. Então, é muito da gente poder identificar. Eu acho que eu tô com fome, que é a 15ª vez que eu falo de comida, né? Você não Desculpa fez aí, um pessoal. lanchinho? Não fez um Não lanchinho fiz o antes da lanchinho live? antes. Né? Aí, então, isso é um ponto, né? As competências que eu falei antes também. Outro ponto, o futuro pertence a quem consegue analisar dados, então capacidade de análise. Gente, fake news, pelo amor de Deus, vamos parar de cair nisso, né? Vamos analisar as coisas, vamos olhar para as coisas. Isso faz sentido, né? Qual é a consequência disso? Da onde vem? Vamos fazer uma checagem de informação. E não é só o que a gente vê no jornal ou na rede social. Aconteceu alguma coisa na sua empresa? Não, mas é por causa de... Gente, capacidade de análise. O que veio depois do quê? Né? Vamos destrinchar esse problema, vamos se abraçar no problema para poder entender. Né? E capacidade de relacionamento. E aí a gente tem uma coisa que está muito evidenciada, e esse ponto eu penso que, indo na mesma linha que você, está ficando muito evidente que é a capacidade de colaborar. Né? Então, assim, quando a gente tem ações que precisam de colaboração e elas não são efetivas porque as pessoas não colaboram, né? As pessoas, via de regra, estou sendo generalista, coisa que eu odeio ser, né? Generalizando aqui, e o quanto soluções têm dado certo, movimentos têm dado certo, porque as pessoas estão colaborando. Tipo, isso aqui só está acontecendo hoje porque a gente está colaborando, né, Natécia? Sim, claro, colaboração mútua. Então, Minha e capacidade sua. de aprendizado, né, para a vida inteira. Então, capacidades cognitivas, né? Capacidade de aprender, de analisar. Capacidades emocionais, porque é muita flutuação. Lembra do mundo VUCA que a gente falou? Gente, haja estoque emocional para lidar com tanta mudança, tanta variedade, o que é certo, se dorme de um jeito, acorde de outro, ou loucura, né? E a questão, então eu falei do capacidade de aprendizado, capacidade emocional, né? E capacidade de relacionamento. Seja para influenciar pessoas, para colaborar com pessoas. Então, isso são habilidades, são competências para a gente, são habilidades para a gente poder desenvolver e adquirir isso como competência, ou seja, eu conseguir praticar isso. E aí é muita prática e exposição. Não tem nenhum cursinho que praticar isso. É dando a cara a Não, tapa. é isso aí. Então, gente, o que eu penso é que a gente vai entrar, não, a gente já está no momento que exige muita coragem, né? Coragem, resiliência, né? E além das competências que agora você acabou de falar, mas a gente vai ter que ter muita coragem para fazer coisas diferentes, para empreender de forma diferente, para pensar. Eu já estou pensando em várias possibilidades né, da minha vida, da minha carreira, né, enfim, eu sou uma pessoa que também sempre fui muito empreendedora, mesmo trabalhando em ambiente empresarial, em empresas, né? Mas eu sempre estava buscando alguma coisa, o que dá para fazer melhor, o que dá para resolver, o que está conectado com o cliente, né? E daqui para frente cada vez mais. E nunca mais a gente acha que vai poder deixar de fora essa questão de e se eu não puder estar com as pessoas, como é que eu vou fazer para me conectar? Porque a conexão vai ter que continuar existindo, né? Então, assim, como que o meu negócio vai sobreviver? Com base também na tecnologia. Se eu tenho alguma coisa presencial, como é que né? Se eu tenho um restaurante, como é que eu vou fazer esse restaurante sobreviver sem ter pessoas ali dentro? Né? Não é uma coisa muito louca isso? É o mundo Muito VUCA doido. mesmo. E aí a gente volta para a questão de mentalidade. Eu estava falando, eu tenho falado tanto que eu já não sei mais onde é que eu estava falando, mas eu estava falando disso para vários grupos, que é você ter uma restrição e você dizer, puxa, que droga, não posso fazer. Ou você ter uma mentalidade de resolução e olhar, ok,
eu sou um restaurante, eu não posso ter ninguém aqui dentro. O que eu posso fazer? Né? Uhum. Pensar em ações e não em saco, né? Vou Não posso fechar fazer e nada. acabou. Uhum. É a coisa do não desistir, né? Gostei muito que você falou de coragem, assim, Uhum. coragem, muita coragem É e coragem, persistir. porque vamos ter que aprender a empreender diferente. Uhum, Esse vai ser o nosso desafio daqui para frente, né? uhum. Já está sendo, né? Já está Gente, sendo, Anitta aqui para frente. é, menina, eu gosto tanto de conversar sobre esse tema e sobre, né, sobre essas questões de trabalho e, né, e para onde a gente está indo e tal, que poderia ficar mais um tempão, mas sabe que o Eu acabei de ver Instagram o horário. é, daqui a pouco, né, tá aqui. Tá bom, E então, assim, eu acho que a gente já vai finalizando e eu queria que tu deixasse, então, uma mensagem aqui para quem está nos assistindo, que vai nos assistir depois, uhum. sobre essas questões do mundo VUCA, de mentalidades, de tendências de trabalho, tudo que a gente falou agora sintetizou e, na verdade, tu foi brilhante quando falou ali das competências, né? Adorei. Mas deixa para nós uma mensagem assim, fechando, finalizando, com as tuas impressões. Primeiro agradecer aqui, né, a oportunidade de estar aqui com você. Obrigada por esse espaço, de estar com uma profissional tão brilhante e as pessoas que assistiram e vão assistir a gente, né? E se eu puder deixar uma mensagem, eu diria: olhem para as situações como desafios, não como problemas, né? E sempre pergunte o Hum, que você pode fazer ao invés de decidir parar, tá? Isso vai te ajudar a ter coragem. uhum. Né? E obrigada, e acho que foi a Adri que escreveu, É, obrigada, gente, né? É isso, né? O que uhum, dá para fazer? Não vamos parar, vamos continuar. uhum, coragem. Vamos em frente. Pessoal, muito obrigada, né, por todo mundo que estava assistindo, nos assistindo até agora. E quem não pôde assistir tudo também, depois fica no IGTV, desculpa. Ah, eu sempre troco, gente, que Ah, vergonha. fica lá. É, vai ficar lá gravado, né? Assistam, tá bom? Sibeli, muito obrigada. Foi um prazer estar conversando contigo essa horinha. E assim que acabar a pandemia, nós vamos marcar para fazer um happy hour e a gente bater aquele papo e dar um abraço, Um né? abraço, meu E passar a pesado. noite inteira aí conversando. Tá bom, obrigada, Thiago. Ah, quem é que chamou a gente de poderosa aqui? Foi o Johnny? Não. O Johnny, Thiago, Ah, obrigada, pessoal. obrigada. Aham, obrigada, Johnny. Obrigada para vocês que participaram, tá? Um beijo, boa noite. Boa noite, Natécia. Boa Tchau. noite, tchau, tchau.